Alô, boa noite, estamos de volta para mais uma curtinha do professor e eu estou acompanhando aqui o histórico discurso de Donald Trump, a fala de Donald Trump do Rose Garden, na Casa Branca. O dia da libertação, o que todo mundo esperava realmente aconteceu. Tarifas recíprocas, disse Donald Trump. Aliás, ele começou dizendo o seguinte: meus compatriotas, esse é o dia da libertação. 2 de abril de 2025 será sempre lembrado como o dia em que a indústria americana renasceu, o dia em que o destino da América foi recuperado e o dia em que começamos a tornar os americanos ricos novamente. Esta frase provavelmente foi muito bem pensada e ela é, claro, muito simbólica. E eu vou tentar explicar depois, daqui a pouquinho, o conteúdo dessa frase. Não é apenas retórica, não é um discurso para emocionar. Carrega sinteticamente todo o processo amadurecido por Trump durante anos. Eu digo isso por minha conta e risco. Eu já explico por quê. Bem, em relação ao tarifaço que muita gente estava esperando, a reciprocidade, o que pegou mesmo foi em relação à China. Vejam só, os Estados Unidos, disse Trump, vão impor uma tarifa de 34% à China. Mas a Índia não ficou muito atrás. Será também tributada em 26% a Índia e 20% para a União Europeia. Foi um baita baque para a União Europeia. Esperava-se menos taxação para a União Europeia, porque afinal a desproporção entre as duas, entre União Europeia e Estados Unidos, não era tão grande, mas Donald Trump colocou 20% aí de taxas para a União Europeia. Em relação aos automóveis, Trump vai impor uma tarifa de 25% sobre todos os carros produzidos fora do país. A medida passará a valer a partir de meia-noite de quinta-feira, de amanhã. Bem, em relação ao Brasil, Donald Trump não pegou muito pesado, 10% tarifação sobre o Brasil. Em relação aqui aos produtos, um dos motivos que levou o Donald Trump a fazer esse discurso hoje é mostrar aos americanos como eles estão em dificuldades por conta dessa política, uma política que levou a balança comercial americana, como eu disse no vídeo da manhã, a andar no vermelho desde 1977. Trump disse, inclusive falando sobre remédios, ele disse: os Estados Unidos não conseguem mais produzir antibióticos suficientes para tratar nossos doentes. Importamos todos os computadores, telefones, televisões. Um estaleiro na China produz mais navios do que todos os estaleiros americanos juntos. E isso, para o público, para que o público entendesse, os Estados Unidos empobreceram e ficaram na mão de outros países depois dessas políticas adotadas desde a década de 1970 do século passado. Realmente é muita coisa se colocada debaixo da lupa. No apelo emocional, Donald Trump disse: quero fazer a América rica outra vez, seremos ricos outra vez. Ele se queixou também do Japão, que pratica tarifas fortes, altas contra os Estados Unidos. Inclusive, ele disse o Japão, que é amigo, entre outras coisas. Bem, em síntese, como é uma curtinha, vou sintetizar tudo. A questão aqui é saber como Trump chegou nessa política de tarifação equilibrada, ou melhor, tarifas recíprocas. Isso provavelmente foi amadurecido nas férias de 4 anos que o loirão tirou da Casa Branca. Ele deve ter pensado o seguinte nesses 4 anos que ficou fora da Casa Branca: por que os países que são inimigos dos Estados Unidos cresceram tanto com a nossa ajuda? E aí, claro, uma boa pesquisa o levou a essa conclusão. Nós, os Estados Unidos, estamos financiando países com políticas diferentes, países com uma relação agressiva com a democracia. Ele não disse isso, claro, mas também sugeriu que os próprios globalistas estavam por trás dessa dilapidação da riqueza norte-americana
para fortalecer outros países no mundo, a ponto de que se os Estados Unidos se comparasse a qualquer outro país, bem, todos os muros, e o principal deles, a democracia norte-americana, viriam abaixo, e aí os globalistas poderiam realizar o sonho de um mundo sem fronteiras. Falando de outro modo, de um modo bem mais simples, o que aconteceu foi o seguinte: os Estados Unidos financiaram o comunismo no mundo. Basta ver como a China saiu de um tigre de papel para a segunda maior economia do mundo em poucas décadas. Isso tem a ver com tarifas? Sim, tem a ver com tarifas. Eu dei um exemplo no vídeo da manhã, lembram? Uma motocicleta americana comprada na Índia tem uma tarifa de 100%. Já uma motocicleta indiana comprada nos Estados Unidos tem uma tarifa de 2,8%. Foi o que eu disse no vídeo da manhã. Isso quer dizer o que exatamente? Quer dizer que os produtos norte-americanos que vão para fora vão com um preço muito alto. E aí, claro, não tem mercados. Por outro lado, os produtos estrangeiros que entram nos Estados Unidos competem de forma desigual com o produtor norte-americano. Para quê? Para enriquecer os países que exportaram seus produtos para os Estados Unidos. Foi uma forma muito bem inventada, muito bem articulada ou arquitetada para fortalecer todos os países a partir dos Estados Unidos. É como se essas políticas tarifárias, sem nenhuma equivalência, dessem água e alimento para os outros países, sugando das próprias fontes e produção dos Estados Unidos, simples assim. Então, desde 1977, os Estados Unidos vêm financiando governos como na China, na Índia, na Rússia, na União Europeia, os governos europeus, na América do Sul e por aí vai. E se pegarmos todos esses países nominalmente, veremos que a maioria deles são inimigos dos Estados Unidos. Qual seria a ideia de Donald Trump? Uma vez que ele impõe tarifas altas a esses países que só se beneficiaram de uma tarifação nada equivalente, eles possam baixar também as suas tarifas. E isso quer dizer que os Estados Unidos, por outro lado, procurarão incentivar cada vez mais a produção nacional. Aliás, Donald Trump falou sobre isso no seu discurso. Incentivar a produção nacional. Isso quer dizer que alguns países poderão rever, sim, as suas políticas tarifárias, como o México. Bem, a presidente do México disse hoje que não retalhará os Estados Unidos e pode até oferecer tarifa zero se os Estados Unidos fizerem o mesmo em relação ao México. Não dá para levar muito a sério ainda, porque pode ser que amanhã México, Canadá e China resolvam sim retalhar os Estados Unidos de alguma forma. Mas o que aconteceu hoje foi bem sintomático. Eu disse no vídeo da manhã que essa foi a política adotada por Israel. Tarifa zero para os produtos americanos, assim como os americanos podem tarifar zero os produtos israelenses. É uma forma de estabelecer aí um equilíbrio entre os dois países e manter uma amizade cada vez mais sólida, já que existe um mercado comum entre Israel e Estados Unidos. Por que não outros países fazerem o mesmo? Isso é uma proposta de Donald Trump, ela está implícita na sua guerra tarifária. Vamos ver até que ponto isso se realiza. Num primeiro momento, claro, será muito difícil. Tão difícil como mostrou o mercado hoje. Se vocês acompanharem aqui, eu estou no gráfico do Bitcoin, por exemplo, vocês verão que realmente ele teve uma queda, está numa queda até realmente grande. Eu estou aqui no gráfico de 4 horas, vocês estão vendo aqui esse candle enorme. Hoje, até antes da fala de Donald Trump, logo quando Trump começou a sua fala, o Bitcoin chegou a 88.400 dólares. E depois que Donald Trump começou a apresentar a sua lista de países tarifados, o candle começou a despencar, ou melhor, o preço do Bitcoin começou a despencar. Ele está agora a 84.700
Bem, agora é 6 horas, 6h15, 6h14 da tarde. Está em 84.500 e alguma coisinha. Está descendo, está devolvendo o lucro que deu, está tomando de volta o lucro que deu. Bem, S&P 500 também está caindo, muita coisa acontecendo agora, mas esse é o calor do momento. Nós entenderemos qual a reação do mercado realmente nos próximos dias. Por enquanto, isso era até previsível. Talvez, pode ser que o Bitcoin chegue a 81 mil e alguma coisinha. Vamos ver como será a reação nos próximos dias, que é o que mais importa. Bem, então é isso. Em relação ao Brasil, como disse, Donald Trump até que pegou leve, só 10%. Mas a China, bem, é claro que haverá reação. Um comentário muito engraçado hoje, quando eu disse que a Índia tarifava as motocicletas americanas até 100%, alguém perguntou, bem, se Trump tarifar pesado a Índia pode retalhar. Mas retalhar como? Aumentar para 200%? Essa é a questão. Então, realmente, Donald Trump pode ter amadurecido essa ideia nos 4 anos em que ficou de férias. Porque os Estados Unidos financiam os países inimigos, que hoje são inimigos. A questão não era por quê, era como, e Donald Trump descobriu o como. Além, claro, de mandar bilhões para fora, como o Doge de Elon Musk tem levantado. Aliás, hoje até uma polêmica em relação a Elon Musk. Ele sairá do governo? Sim, no final da primavera ele sairá do governo. Cumprirá os 130 dias como legal, uma autorização legal para trabalhar no governo e depois terá que se afastar. Mas isso ainda vai render muito, porque tem gente dizendo que não é bem assim. Ele disse que vai, mas não vai sair. É aquela jogada do Ronaldinho Gaúcho, olha para um lado e dá a bola para o outro. Não sei, vamos aguardar essa polêmica também. Bem, por enquanto é isso. Agora é que começarão realmente as reações e o mercado se fará sentir daqui para frente. Vamos aguardar. Até depois, até amanhã, se Deus quiser. Eu volto amanhã com mais informações a esse respeito. Até lá.